Eu quero trazer mais um tema aqui que promete gerar bastante discussão, eu tenho certeza disso. O presidente Lula deu mais um sinal de reaproximação com Cuba. Ele despachou uma comitiva liderada pelo assessor especial Celso Amorim à Havana. E a intenção de Lula é reatar as relações mais amplas com o país, assim como fez o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. O governo voltou a nomear embaixadores, aumentando a representação diplomática brasileira em Havana e em Caracas. Uma das demonstrações do governo é o fato de tentar reaver aquele valor que foi emprestado pelo BNDES a Cuba lá atrás e que ainda não foi pago. Tem milhões e milhões aí de reais para serem pagos por Cuba. Você acha que é só isso aí a intenção do governo federal ao buscar essa reaproximação, Alan Gani? Claro que não, até porque no passado houve empréstimos via BNDES com o nosso dinheiro, com taxas abaixo do mercado e boa parte desses empréstimos não foram devolvidos para a Venezuela e para Cuba. E aí eu pergunto, por que sempre Venezuela e Cuba? Tanto este apoio no passado quanto agora, explicitamente. O BNDES desembarcou 656 milhões de dólares para Cuba. Pois é, não é... Parte ainda precisa ser paga e 261 milhões já não deixaram de se pagar, né? O país já deveria ter pago, já são parcelas vencidas. A gente está falando mais de 3 bilhões de reais. Imagine o que isso poderia ser utilizado aqui no Brasil, em saneamento básico, em hospitais, em escolas, o que quer que seja, para a população brasileira. Mas não, é essa obsessão de ajudar os amiguinhos do Foro de São Paulo. Sabe por quê, Piperno? Porque no seu DNA, o Lula, ele acredita nessa baboseira marxista, nessa baboseira socialista. Por que Cuba e Venezuela, então? Bom, por que Cuba e Venezuela? Isso é papo furado. Que papo furado? Aí os fatos. O liberalismo brasileiro, e repito, o liberal brasileira, ele critica os ataques do Lula ao Banco Central do Brasil, mas bate palmas, está incensando um maluco extremista que quer fechar o Banco Central argentino. Esse é o liberal brasileiro. Parte então, só... Mas isso vai ao encontro da pauta liberal, fechar Banco Central, o libertário, o ultraliberal não quer Banco Central. Pô, mas então... Não que eu defenda isso, mas isso não há contradição. Faz uma criticazinha ao Banco Central. Piperno, mas isso não tem contradição. Não tem? Não. Quer dizer, é normal criticar olha, o Lula pelas críticas, mas bater Não, ele está falando assim, ó, é menos... Eu prefiro... esse liberal, ele está falando assim, eu preferia não ter Banco Central. Mas dado que tem um Banco Central, eu prefiro um Banco Central independente do que um Banco Central ligado ao governo. Também isso, eles têm dito, mas enfim. Agora, em relação, por exemplo, a Cuba, primeiro, o Brasil tem que cobrar a dívida. Cuba deve o Brasil tem que cobrar essa dívida e Cuba tem que se virar para pagar de alguma forma, sei lá como vai ser feito isso. Então, normalizar relações com um país que tinha relações com o Brasil, que deixou de ter de 4 anos para cá, é algo normal, é algo que faz parte de uma agenda diplomática responsável. Assim como o Brasil tem relações normais com tudo quanto é ditadura do mundo. Aí normalizar a ditadura da Venezuela e dar empréstimos via BNDES para esses países. São duas coisas diferentes. Por que esses países? Porque o Brasil tem relação com todo mundo. Por que o Brasil vai deixar de ter... preferência maior com Cuba e Venezuela? Por que o Brasil vai deixar de ter relações com as ditaduras de Cuba e Venezuela se o Brasil tem relações normais com as ditaduras, por exemplo, de Arábia Saudita e Emirados Árabes? Será que é só porque essas aí dão joia e as outras não? Não, é porque Cuba e Venezuela há uma preferência ideológica. Tanto é que há empréstimos subsidiados e não há empréstimo subsidiado para a China, Arábia Saudita. Se tem preferência ideológica, não, isso é uma outra coisa. O fato é obrigação do Estado brasileiro ter relações diplomáticas com todo mundo. Tudo bem, recuperar o dinheiro eu sou a favor. Agora, sempre Cuba e Venezuela nos governos petistas? Não é sempre Cuba. Não é como sempre Cuba, é sempre todos os países. Repito, o governo Lula tem a obrigação de ter relações com todos os países do mundo. Empréstimos via BNDES com o nosso dinheiro vão para onde? Para Cuba e para Venezuela. Agora, o que diz o chanceler Mauro Vieira, né? Que ele tem defendido que o país não pode virar as costas para a região em que está inserido, representa o maior peso político, econômico e diplomático, e segundo ele, essa ação deve operar sempre acima das efervescências ideológicas, Gustavo Segré. Você acha que há uma efervescência ideológica quando a gente fala de relação entre Cuba e Brasil? Não é efervescência, é ideologia. É o quê? Eu vi, ninguém me contou, Ivan, eu vi
como o Foro de São Paulo defendia a ditadura do Maduro e a ditadura do Canel em Cuba. Vamos, no ano que vem, 2024, comemorar os 65 anos do sucesso da Revolução Cubana. E só fez que a pobreza estivesse em todos os cantos do país. Impossível não lembrar, na época das eleições, que muitos de nós fomos proibidos de mencionar que o candidato na época era amigo das ditaduras. Agora está a corroboração. Era amigo. Qual era o problema? Assume que era amigo e pronto. Mas sabe o que me preocupa? Agora, há umas 2 semanas atrás, uma assembleia em Cuba resolveu a pena de morte para quem fosse contra a revolução. E tem todas aquelas baboseiras que censuram a liberdade de expressão e que colocam ao povo pendente eleitoralmente da ajuda social. Se você não corrobora que você está a favor do governo, você não recebe ajuda social. E se não receber ajuda social, você morre, porque a Revolução Cubana e o sucesso da Revolução Cubana permitiu que desde 1950, que tinha uma renda per capita de 11.300 dólares, hoje Cuba seja o segundo país mais pobre do mundo depois de Haiti. E isso é uma favorável diplomacia de aproximação? Não, tem uma questão simplesmente ideológica, não mais do que isso. E um pouco de inveja, né? Porque colocar a censura e colocar essas questões contra quem luta contra a revolução, então é uma coisa bem atraente para o governo. Fábio Piperno, talvez queira aprender como se faz. Agora, Segré e todos, né? Eu coloco aqui mais uma informação que é bastante curiosa, porque Celso Amorim desembarca em Havana justamente na esteira das celebrações do ditador Fidel Castro, que completaria 97 anos de idade agora no dia 13 de agosto. Então tem toda uma conjuntura histórica também que acaba levando a essa crítica ao governo federal. Fábio Piperno. Bom, primeiro, Cuba é uma ditadura e, aliás, eu já disse que é uma ditadura sólida, como são todas as ditaduras. O Brasil mantém relações diplomáticas com países democráticos e tudo quanto é ditadura pelo mundo. Segundo, não faz sentido algum o Brasil deixar de ter relações com Cuba e manter relações, por exemplo, com a Guatemala, que está aí caçando candidatura, né? Que, enfim, lá de candidatos de esquerda, inclusive. Então, o Brasil tem que ter relações com todo mundo e tem que cobrar de Cuba o que Cuba deve ao Brasil. Você não concorda com isso, Gani? O ponto não é ter relações com todo mundo. De fato, o Brasil tem relações com China, com Rússia. O ponto é emprestar dinheiro para esses países sempre, Cuba e Venezuela, com o nosso dinheiro via BNDES a taxas abaixo do mercado. Mas esse dinheiro foi emprestado lá atrás, Gani. Agora também não é dever do governo que emprestou tentar reaver esses valores que não foram pagos? Com certeza, com certeza. Agora, não é dever do governo fazer esse apoio explícito. O próprio presidente Lula relativizou a ditadura na Venezuela. Ele mesmo já falou, podem me chamar de um comunista, que isto é um elogio. O Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador e participou, elogia abertamente o regime cubano e venezuelano. Então, este que é o ponto, né? A gente não via no governo, por exemplo, Jair Bolsonaro, no governo Temer, um elogio à Arábia Saudita, um elogio à Rússia. Não, elogio não. Eu abro no Google para você não, aqui, que era Bolsonaro chamando Mohammed bin Salman, o príncipe que mandou esquartejar jornalista, o príncipe saudita, de meu irmão. Bolsonaro, eu pego isso aqui agora. Isso pode ter sido. Não, isso pode ter sido um tratamento, mas ele não falou. Ele não falou. Nos espelhamos no regime da Arábia Saudita. Como ele ganhava joia? Depois a gente entra nessa das joias aí, que é boa também. Como ele ganhava joia, ganhava Rolex, eu até entendo. O outro ganhava mensalão, petrolão, uma coisa um pouco maior. Tudo jóia, Bolsonaro. É isso aí, né? Agora, quando a gente fala de Cuba e Venezuela, a gente está falando dos maiores devedores do BNDES. Primeiro, Venezuela, porque o banco também emprestou dinheiro para o país, e segundo, Cuba. Então, são os dois países em que há uma reaproximação entre governos e que, segundo o próprio governo federal, uma tentativa também de se cobrar o que foi emprestado e que não foi pago, Gustavo Segré. Mas você acha que nessas questões de cobranças internacionais, o governo só vai pagar porque o presidente é amigo do presidente do outro país? Não deveria funcionar assim. Tem que pagar porque tem um empréstimo que não foi pago
para fazer obras no porto, no caso de Cuba, no metrô de Caracas, no caso da Venezuela, e que ficou muito claro que não era um empréstimo para o país e para a população. Era um empréstimo, na época, para favorecer a construtoras que devolviam parte desse dinheiro como dinheiro sem nenhum tipo de origem lícito para financiar, vai saber o quê. Mas isso foi provado, não é uma questão de especulação. Então, esse dinheiro deve voltar sim. Mas você sabe que eu acho que deve ter um problema aí? Porque algum deve falar, peraí, eu estou tendo que devolver sei lá quantos milhões, mas na realidade não entrou todo esse dinheiro aqui, porque grande parte desse dinheiro saiu por parte da propina. E agora, por que eu devo pagar? Não será esse o problema, mais que não querer pagar? Você vê esse problema também, Gani? Vejo, com certeza, até porque esse dinheiro, ele nem vai ser devolvido. Eu duvido que esse dinheiro será devolvido, porque para mim é muito evidente e muito claro essa preferência ideológica deste governo com Cuba e com Venezuela. Você mesmo aqui trouxe, Evandro, o contexto que está se dando essa viagem do Celso Amorim para Cuba. É muito emblemático, né? É justamente aí na Revolução, né, de Fidel Castro, quer dizer, um ditador, um facínora, um assassino responsável por muitas mortes, e o regime, aqui o nosso governo apoiando de forma direta e indireta esse ditador. Piperno, você acha que isso é uma coincidência ou de fato seria algo intencional, como menciona aqui o Alan Gani? 97 anos é uma data tão simbólica assim, né? As grandes comemorações que vão acontecer em datas redondas. Você vai ver na de 100. Você vai ver na de 100. Aí você vai ver. Na de 100. Em êxtase todo mundo. Se o Brasil mandar uma comitiva, uma delegação para comemorar um centenário, aí nós podemos criticar. Agora, 97 eu acredito mesmo que, enfim, tem que ir lá e foi agora, e agora tem o aniversário dele. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, no caso da Venezuela, se negocia até o pagamento dessa dívida na forma de energia lá para Roraima. Com Cuba, confesso para você que eu não sei qual seria a moeda de troca. Mas com a Venezuela, parece que já está bem evidente. O que foi, Segré? Charuto vai ser a moeda de pago. Aí vão mandar charuto para aqui, para todo mundo fumar charuto cubano. Agora, não, e exatamente esse é o ponto, o Segré. Acho que o teu senso de humor aí captou bem. Porque quando o Brasil faz relações com a Rússia é uma grande produtora de commodities, de petróleo, não dá para ignorar. China, o Brasil depende da economia chinesa. Arábia Saudita, petróleo. Agora, quando busca essa relação como se Cuba fosse solucionar todos os problemas do nosso país, o que Cuba tem para oferecer para a gente, a não ser charuto? A gente que sustenta aquela ditadura e sustentou via empréstimos, em parte, via empréstimos BNDES e via empréstimos do Mais Médico, que inclusive foi construído a 4 mãos com o governo cubano. Piperno, quer arrematar algo? Não, veja, eu não vejo nenhuma relação especial com Cuba. Eu vejo uma relação comum, como o Brasil tem com outros países.